Meus amores, a gente continua agora tratando sobre as outras civilizações, tá? Até porque a gente precisa entender como essas civilizações houve esse desenvolvimento delas. Agora nós entramos aí nos fenícios. Essa civilização geograficamente está aí, dá para vocês entenderem. Tem um pouco desses povos da atualidade, né? É, tem um pouco ali dos costumes dos sírios, estava ali no entroncamento, né? Principalmente nessa região aí da Síria. Para quem olha aí no mapa, né, a Síria não está tão distante ali do que hoje é o Iraque, né, que é a Mesopotâmia. Então, a civilização fenícia está aí. Tá? Os fenícios habitaram muito aí a região do que hoje é a Síria. Só que eu não posso afirmar que era toda a Síria, tá? Então, os fenícios, para vocês analisarem, eles viveram ao norte da Palestina, na região que também está muito centralizada ali, Líbano. Viviam em cidades independentes, que são as chamadas cidades-estados, como eu já mostrei lá no mapa, as três cidades, Biblos, Tiro e Sidom. Eram excelentes navegantes e comerciantes, tanto que eles, pessoal, foram aqueles principais povos responsáveis pela construção das primeiras navegações, nos primeiros navios, né? Porque naquela época a gente não chamava navios, né? E eles faziam utilizando uma madeira, que era a madeira de cedro, tá? No geral, foram os primeiros a dedicar-se ao comércio internacional, responsáveis por fazer essas transações comerciais, e ao mesmo tempo que faziam essas transações comerciais, eles faziam justamente utilizando essas rotas marítimas, porque eles eram grandes aí navegadores, fundaram aí colônias por toda a extensão do mar Mediterrâneo, e essas colônias chegaram inclusive à Espanha, quando eles simplesmente deixaram um grande legado para a civilização do mar, né? Que no caso aí foi Cartago, que mais à frente vocês vão ver e também vão voltar ao passado, né? Cartago foi aquela civilização que inclusive teve a grande guerra contra os romanos pela posse aí do Mediterrâneo. E tudo isso por quê? Porque os cartagineses são os descendentes aí dos fenícios. E vale ressaltar que Cartago é a atual Tunísia. E na história, tá? A gente teve uma guerra entre os cartagineses e os romanos pela posse aí do mar Mediterrâneo. Nós temos também, pessoal, algo que é muito comum entre os fenícios e o restante da galera, né, que tem um alfabeto muito próximo, como o nosso. Quando eu falo alfabeto assim bem próspero, é porque há uma proximidade na quantidade de letras, né? Os fenícios foram os responsáveis aí por idealizarem esse alfabeto de 22 letras que aos poucos foram adaptadas em outros idiomas, né? Principalmente aí no grego e no romano, do qual descende o nosso próprio alfabeto, tá? Por que descende o nosso próprio alfabeto? Porque os povos aí latinos, eles vão também herdar esse alfabeto. E ao herdarem esse alfabeto, lembrando vocês, tá? Esse alfabeto latino é o alfabeto dos povos latinos. E nós também somos povos derivantes do latim, né? Nós herdamos também esse alfabeto, porque os povos que falavam línguas latinas vão dar origem aí aos espanhóis, à língua espanhola, vão dar origem à língua portuguesa, vão dar origem aí também, pessoal, ao francês. Então, no geral, a gente vai ter uma série de línguas que são derivantes aí do latim e que vem até os dias atuais com muita influência na nossa língua portuguesa, tá? O nosso português do Brasil também não é diferente, certo? Vamos aí seguindo. Aí a gente tem um pouco da análise dos sumérios. Vou baixar só a resolução para ficar um menorzinho a tela para vocês verem, tá? Aí eu tenho a historinha dos sumérios, tá? Característica geral desses povos. Egito, só fazendo a recapitulação daquilo que a gente já passou para vocês.
O Egito tem as características do alfabeto, da escrita, né, dos hieróglifos. Assim como na Mesopotâmia, nós vamos ter a escrita cuneiforme. E a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, ela vai ser uma escrita que vai abranger os povos da Mesopotâmia. Quem são esses povos? Sumérios, acadianos e os babilônicos. Lá no Egito, os hieróglifos eram compostos por ideogramas. Já na escrita cuneiforme, a gente vai ter a quantidade de caracteres, 350 caracteres, que hoje a gente chama caracteres, aquela quantidade de backspace que a gente utiliza no computador, que é a tecla de espaço. Aquilo ali são caracteres, e cada letrinha que a gente digita com espaços, tudo ali é caracteres, tá? Então, Fenícia, a gente tem o alfabeto cuneiforme com 30 letras, o Ugarit, e que vamos chamar depois, né, de algoritmos, e o alfabeto Linkar, com 22 letras. Então, no geral, os fenícios vão ser responsáveis por fazer uma junção precisa de dois modelos de alfabeto para dar justamente, né, um alfabeto com 22 letras, e 22 letras que vão ser assimiladas pelos gregos romanos e pelos povos latinos, aqueles povos que falavam as chamadas línguas latinas, e que aos poucos esses povos vão se desenvolver na chamada Europa, e essas línguas vão se tornar línguas predominantes de alguns países, como eu já falei para vocês. Por isso chama-se, né, América Latina, porque os povos que habitam aqui na América Latina são povos que falam línguas derivantes do latim, tá? E aí pega o português, pega o espanhol, pega o francês e, né, lembrando, são línguas literalmente derivantes do latim. Aí eu tenho um pouco das análises, né? Essa questão dos alfabetos vem de 3.500 anos antes de Cristo a 1.100 anos antes de Cristo, o que demonstra, né, que quando a gente está na era cristã, a gente já tem um alfabeto muito preciso. Aí a gente tem os persas, que é a outra civilização. A Pérsia ficava a leste da Mesopotâmia, e lembra, tá, gente? Mesopotâmia é o Iraque. Só que como essa região da Mesopotâmia era muito grande, a gente pega essa grande região, a grande concentração dela é o Iraque, mas a gente tem uma composição dela também no Irã. E os iranianos pegam o lado que está hoje o Irã, pega a maior concentração de características dos antigos persas. A gente sempre diz na história que os iranianos são hoje têm os persas como os seus aí antepassados, tá? Sua civilização foi fruto da fusão de dois povos, os persas no sul e os medos no norte, por volta de 600 antes de Cristo. E prestem atenção que essas fusões vão gerar, né, uma unidade desses povos, ao ponto que a gente vai ter essa grande composição chamada de Pérsia, que vai se transformar numa grande potência militar, ao ponto de que os persas, gente, vão dominar inúmeros povos, né? E aí o aluno às vezes não lembra aí da historinha, o rei da Pérsia, rei Dario, depois nós vamos ter Dario I, e assim, pessoal, nós vamos ter a historinha que está nos livros sagrados, principalmente dos judeus e dos cristãos, chamada aí, conhecido por todos, a história da rainha Esté, que vai se casar com o rei Dario, o rei da Pérsia, tá? Que vai dominar, inclusive, os hebreus. Preste atenção, galerinha. A partir do século VI a.C., os persas estabeleceram um dos maiores impérios da antiguidade, que englobava o Egito, a Turquia, a Palestina, a Síria, a Mesopotâmia. Então, no geral, essa Mesopotâmia, como era grande, compreendia o que hoje é o Iraque, em sua grande proporção, mas um pedaço também do Irã. Então, no geral, ainda tem um pedaço, né, um pedacinho lá da Índia. Então, eram muito grandes esses territórios. Seus principais imperadores, como eu já falei para vocês, amores da minha vida, Dario I, que vai ser filho de Ciro. Isso aqui vocês veem nos filmes ou nos desenhos da chamada Rainha Esther. Seus principais imperadores, que eram chamados também de Shahs, do persa Shah, que é assim eles eram chamados, né? Imperadores era o nosso chá, que não é chá de tomar, né, gente? Foram o Ciro I, de 559 a 529 a.C., Cambize, 529 a 522 a.C., e Dario I, 512 a 484 a.C. Então, gente, a gente tem uma série de genealogias aí
que vão aos poucos estar dominando aquela região, tá? Seu expansionismo foi barrado pelos gregos no século V a.C., com as chamadas guerras médicas, quando os gregos vão guerrilhar com os persas, e a partir desse momento a gente tem a conquista muito grande de Alexandre Magno, que vai ser chamado aos poucos aí de Alexandre o Grande, que de grande não tinha nada, né? Ele era pequeno, não necessariamente anão, né? Mas ele não era tão gigante assim. Ele era chamado grande pelos feitos, né? No processo de expansão que foi barrado aí pelos gregos. Os gregos começam a expandir seus territórios e a partir desse momento aí eles chegam na Pérsia. E a Pérsia, que era grande, aí, era uma grande nação que conseguia expandir seus territórios, dominar outros povos, de repente vai se ver aí dominada pelo Alexandre Magno. Mas isso aqui é outra história. Esse Alexandre aqui, gente, vocês vão entender depois. É o cara lá da Macedônia, mas isso aqui vocês vão entender, tá? A economia do Império Persa, vocês vão entender isso aqui depois, tá? Porque são vários assuntos integrados. A economia do Império Persa, como eu já falei para vocês, todas essas civilizações antigas têm como características a agricultura, mas o comércio deles eram facilitados justamente porque aqui já tem a construção das chamadas estradas. Eles não dependiam só do mar para escoar suas exportações ou para fazer comércio. Aqui, as estradas serão feitas pelos chás, pelos governos, né? No caso aqui, que a gente vai chamar, serão aí os imperadores que serão responsáveis por fazerem essas estradas, certo? Tá aí, ó, a Pérsia, olha o tamanho dela, fica perto do Golfo Pérsico, e esse Golfo Pérsico é local aí estratégico, tá, gente? Por isso que eu estou dizendo que esses territórios eram muito grandes. Aqui eu tenho a Mesopotâmia, tá? E essa Mesopotâmia, Tigre e Eufrates aqui, volto a dizer, Iraque, tá? Mas também, como era muito grande, pegava aí um pedaço da Pérsia, não necessariamente toda a Pérsia. O grande império, né, persa foi dividido nas chamadas satrapias. E o que eram essas satrapias? Gente, chegou um momento que o império ficou tão grande no processo de dominação, porque os persas passaram a dominar meio mundo de gente, meio mundo de povos, e aí precisou-se aí dividir nas chamadas satrapias, para ficar mais fácil administrar. E essas satrapias eram governadas por pessoas de extrema confiança aí dos imperadores, né, na verdade. E esses caras eram chamados aí de sátrapas, que tinham como finalidade sempre, sempre, sempre proteger o poder real. Então eles eram indicados pelos imperadores, e a partir do momento em que eles estavam ali governando, administrando as satrapias, uma das principais funções dele era sempre proteger aí o poder do imperador. Haviam também fiscais reais, aqueles que tinham que fiscalizar, avaliar, por exemplo, o comportamento das pessoas, como os governantes estavam ali se comportando, como eles estavam administrando os locais onde eles tinham que administrar a mão do rei. Então, no geral, esses aí fiscais reais, eles eram aqueles que fiscalizavam tudo que as satrapias faziam. Então, nada ficava despercebido e nada passava, né, de uma forma sem que o imperador, ou os imperadores aos poucos, ficassem sabendo. A religião persa era o mazdeísmo, e também o zoroastrismo, tá? Que era, no caso, o mazdeísmo é um monoteísmo dualista. E o que seria isso, né? Seria a luta ali, disputas entre o bem e o mal. No caso aí, nós temos duas forças, né? Duas forças antagônicas, e essa religião analisava justamente em qual das forças nós queremos estar, porque nós teríamos as duas essências. Essa religião, no geral, ela nem é tão chamada, pessoal, de mazdeísmo, ela é chamada, em sua grande concentração, de zoroastrismo mesmo. Hoje, por exemplo, se você for falar mazdeísmo, as pessoas não sabem, mas se você falar zoroastrismo, as pessoas sabem que é aquela dualidade, a disputa entre o bem e o mal, onde a gente tem que identificar dentro de nós o que a gente tem que deixar sempre aflorar, se é o bem ou se é o mal. Eles acreditavam também em anjos e demônios, na vinda de uma pessoa que viria para salvar o mundo, aquele grande salvador, iria ter um juízo final. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, crença que, inclusive, o judaísmo passou também a difundir, que o cristianismo também se difunde a ideia de que vai vir um grande salvador
que fará um grande julgamento, né, das pessoas. E os cristãos acreditam que essa vinda, né, do juízo final desse Salvador seria o retorno de Jesus, porque Jesus, para os cristãos, era o grande Salvador, veio, muitos não aceitaram, e aí estão, para os cristãos se esperam aí uma nova vinda. Então, no geral, a gente fica por aqui, meus amores. Um abraço, fiquem com Deus e sigamos, tá?